Boa noite a todos os presentes. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Adultos, jovens, crianças, todos nós. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a questão do bem e do mal. Quando Allan Kardec, na questão 785 de O Livro dos Espíritos, ele consulta a espiritualidade da codificação e pergunta: qual é o maior entrave ao progresso da humanidade? Os espíritos respondem a Kardec que é o orgulho e o egoísmo. E Allan Kardec reafirma essa pergunta mais adiante, na questão 913, ele questiona esses mesmos espíritos perguntando que dentre os vícios da humanidade, qual é o mais radical? E os espíritos respondem novamente, que é o orgulho, que é o egoísmo. Então, quando se fala em adversários do bem, é necessário que nós possamos contextualizar o nosso papel no mundo como humanidade. A codificação nos fala que o nosso planeta Terra, onde nós habitamos, é um planeta de provas e expiações. Como é que é isso? É um planeta onde o mal ainda impera de muitas formas. E o bem também impera, mas numa proporção muito menor. E o Evangelho e a obra da codificação coloca que assim como nós espíritos progredimos, os mundos também progridem. E a Terra está passando por um período de transição, de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Essa transição não vai começar o ano que vem, nem começou o ano passado, ela já está acontecendo há algumas décadas no planeta. E nós, habitantes da Terra, é que damos a esse planeta a qualidade desse mundo de provas e expiações. Então significa que é preciso vencer o mal que ainda existe em nós. Isso não vem para a nossa depreciação. Isso vem como constatação para que nós, com licença, sejamos impulsionados a uma mudança para melhor. Então, quando se fala em adversários do bem, nós estamos falando das limitações que ainda carregamos na alma. Há que constatar que nós somos espíritos divinos, criados por Deus, simples e ignorante, objetivando a perfeição e a felicidade. E nós estamos de passagem pela vida física. Nós não somos corpos, nós somos almas a caminho da evolução, habitando temporariamente uma casa física. E o que importa nessa estrada progressiva que nós estamos trilhando não são os nossos bens, não são a nossa religiosidade, não são o papel que desempenhamos no status da sociedade humana, mas o que importa é a construção de renovação interna que cada um de nós é chamado a fazer. Um homem simples, sem bens, sem maiores destaques na sociedade humana,
ele pode, no mundo dos espíritos, se cumpriu essa lei divina, ser iluminado. Ao passo que um homem, e quando falo em homem, falo espírito encarnado, que se destaque na sociedade humana pelo poder, pela riqueza, pode, na verdadeira vida, estar num estado inferiorizado. Porque o que importa na estrada do progresso é a luz que se faça em nós. E quem vai fazer essa luz em nós? Deus? Não. Jesus? Não. A doutrina dos Espíritos? Não. A Igreja Universal do Reino de Deus? Não. O catolicismo? Não. Nós próprios somos artífices da nossa construção evolutiva. Então vamos ver um pouquinho adversários do bem. Lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador, também pergunta ao mundo maior: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta dos Espíritos é bem elucidativa. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Se os senhores me permitem, eu gostaria de dar uma passada pelo índice da segunda parte, desculpe, da quarta parte do Livro dos Espíritos. Vamos achar aqui, eu tinha deixado assinalada e perdi quando tirei as folhas, que fala sobre as leis morais. A quarta parte é das penas e consolações, né? Mas vamos ver aqui as leis morais no índice. É a parte terceira do Livro dos Espíritos. Primeiro, Allan Kardec faz uma abordagem sobre a lei divina ou lei natural, que é a lei de Deus em sua essência. E depois divide alguns itens. Lei de adoração, onde faz referência à importância da prece. A prece é o sentimento que liga a criatura que somos nós ao Criador, que é Deus nosso Pai. Fala da lei do trabalho. O progresso se efetiva através do trabalho, através da produção. Através do trabalho, ganha-ganha. Todas as partes ganham com o trabalho que promove a evolução. A lei de reprodução, por quê? É através da lei de reprodução e a sexualidade surge como um legado divino que as espécies se perpetuam. A lei de conservação, porque nós preservamos a vida através do instinto de conservação. E há que mensurar que esse instinto de conservação não seja tão intenso que ele se transforme em egoísmo profundo. Só uma passada. Lei da destruição. Existem os flagelos destruidores que renovam tanto o orbe, o nosso habitat, como a atmosfera do entorno. E tudo que excede nos flagelos destruidores, guerras, assassínios, crueldades, estão relacionados ainda com as nossas limitações e com as nossas inferioridades morais. Lei de sociedade. É na convivência que o progresso se faz. Nós nos interdependemos diante da lei divina. E lá, em O Livro dos Espíritos, Kardec questiona na questão 775 essa mesma espiritualidade. Qual seria para a humanidade, ou seja, para nós, o relaxamento dos laços de família, da família próxima e da família humana? Os espíritos respondem que seria uma recrudescência, um crescimento ao egoísmo. Lei de progresso. O progresso está em a natureza. Todos nós vamos progredir.
Não há nada que entrave o progresso. Lei de igualdade, bem interessante. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos. Lei de liberdade, nós temos liberdade para as nossas escolhas. A gente vai ver isso um pouquinho ali numa lâmina. Nós temos liberdade para opções de caminho. E a justiça divina também nos brinda. Somos livres para escolher. Somos irremediavelmente responsáveis pelo objeto da nossa escolha. E lei de justiça, de amor e caridade, que fala dos direitos naturais, direitos de propriedade, e da perfeição moral, que a gente vai falar um pouquinho aqui nos adversários do bem. Vamos lá, então. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. E a gente fica se perguntando, né, mas o que é bem? O que é mal? No mundo heterogêneo, de pluralidade de culturas, está se falando da lei divina, não das diretrizes dos contextos sociais. E Allan Kardec, lá na questão 932, ele observa que a doutrina dos espíritos, que revive Jesus, esse advento foi uma luz para a humanidade e não começou na França em 1840 e poucos, vindo até chegarmos à publicação do Livro dos Espíritos, mas essa caminhada foi preparada por precursores do cristianismo, precursores do espiritismo. Então Allan Kardec, em sua sabedoria, ele percebe que a doutrina dos espíritos é um bem para a humanidade. Mas olhando no entorno, ele vê que esse bem não se instalou ainda. Então ele lança essa questão, a espiritualidade do mundo maior. Porque no mundo tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons. Se o bem faz tão bem, particularmente eu traduzo assim essa pergunta de Kardec, se o bem faz tão bem, por que há muito mal ainda? E os espíritos respondem, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então nós temos aqui a questão ainda da nossa timidez diante do amor, diante da bondade. Às vezes a gente fica tímido em ter a coragem da fé. Nesse mundo que nós convivemos de tantas dores, de tantas críticas, de tantas acusações, e numa parcela muito grande nós somos os que criticamos, os que acusamos. Então a gente fica quase que tímido quando a gente vê crianças que os pais não dão tanta importância ao limite, ao carinho, à presença. A gente fica tímido às vezes em acarinhar o nosso filho diante desse pai, em abraçá-lo, em beijá-lo, em dizer eu te amo. Não, precisamos vencer essa timidez, porque é através do modelo, daquelas pequenas coisas que nós já vivenciamos, que o outro irá aprender. Vamos adiante um pouquinho. Mas onde está escrita a lei de Deus? Essa pergunta, essa resposta dos espíritos é fabulosa. Ela é humanitária, ela é igualitária. A lei de Deus está escrita na consciência de todo espírito criados por Deus. Não importa no contexto que ele vive e nas crenças que ele abraça. Traz a lei de Deus escrita na consciência.
Muitas vezes eu acredito que todos nós já percebemos, em determinadas situações da nossa vida de relação, a gente envereda por um caminho que não é o bom. E parece que tem uma vozinha lá dentro. Não parece, tem. Não faça. Não vá. Não vai dar certo. E a gente não escuta e vai. Então, nós observamos aqui, vamos imaginar que esse rapaz que está nessa encruzilhada sejamos nós. A vida é feita de escolhas, porque o Criador nos dá liberdade para escolhermos. Entre o certo, entre o errado, entre o bem e entre o mal. Mas será que o meu certo é certo? Será que o errado da Rose é errado? O que mensura é essa lei divina que está escrita na nossa consciência. E nós podemos optar em irmos pela estrada do mal, em irmos pela estrada do bem. E o que é importante, nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Existe a bênção, existe a misericórdia divina, existe a proteção divina. E eu estou aqui com o meu livro dos Espíritos. Esse aqui é só para palestra, sabe? Porque aquele lá de casa está desbeiçado, sem folha, engordurado. Diz que é mais ou menos assim que deve ser o Evangelho, né, Rose? Então, assim, ó, essa obra está pronta para nós. No advento do Cristo no planeta, desde os precursores de João Batista preparando as veredas, as guerras religiosas e os primeiros comprometimentos de fé dos cristãos, eles desciam à arena entoando cânticos para ser devorado pelas feras. E hoje nós já temos um acervo fabuloso dos precursores que escreveram, dos precursores que lutaram, dos precursores que venceram. E a própria codificação espírita, as 5 obras básicas e as obras complementares. Então são todos agentes fortalecedores na batalha contra os adversários do bem. E trouxe aqui uma breve amostragem de leituras que nos despertam para o bem. Existe uma gama de obras. A coleção No Mundo Espiritual, de André Luiz, a coleção Fonte Viva, de Emmanuel, é isso, Beth de Emmanuel. Então são verdadeiras cachoeiras de luz, que basta que nós saiamos de onde nós estamos, nos dirigimos a uma dessas obras, possamos abri-la e lê-la. E eu trouxe um texto bem singelo, de uma das primeiras fontes de luz, que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é uma das obras da codificação. E lá no capítulo 28, item 5, o Evangelho faz uma alusão. As palavras são fortes, mas a gente vai chegar no sentido. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços. Mas o que é isso? Porta larga, porta estreita. E aqui nessa imagem, a gente faz uma referência. A largura relativa das portas num mundo de provas e expiações. Então, entrar pela porta larga é ceder às paixões e vícios, é não fazer esforço para vencer as dificuldades, às vezes dar resposta pronta, às vezes devolver uma agressão que nos fazem, às vezes não aceitar uma crítica. Então, por que a porta é larga? Porque em nada ela nos constrange. Não há esforço da nossa parte. A gente passa tranquilo.
E nos diz a literatura que a maioria de nós espíritos optamos por esta porta. Eu sei que de repente alguém está pensando, Helena, não é bem assim. Nós falamos maioria, não falamos em nossa totalidade. E a porta estreita é vencer as más tendências, é praticar a caridade, e diz que a minoria de nós espíritos opta por esse caminho. Mas que vícios e que paixões são essas? São aquelas características espirituais nossas que nos afastam de Deus. A gente viu lá na primeira lâmina que o bem nos aproxima de Deus, o mal nos afasta dele. Então, o que nos afasta de Deus? Se Deus é bem, se Deus é amor, se Deus é compreensão, se Deus é caridade, se Deus é esperança, se Deus é harmonização. Tudo que ainda vivenciamos contrário disso, então nos afasta. Mas esse afastamento depende de nós, depende da nossa vontade, né? Está em nossas mãos fazer a reconstrução desse caminho. E na porta estreita diz ali que quando a gente vence as más tendências, a gente pratica a caridade. E a obra da codificação nos fala que a caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. É claro que já se pratica parcialmente, mas para vencermos ainda essa onda de mal, esse distanciamento de Deus, é importante que a gente invista mais nessa prática. E Joana de Ângeles, ela coloca alguns aconselhamentos para a gente exercitar o perdão. Ela nos fala, comece o dia lendo uma página que fale de amor. Pratique pequenas gentilezas domésticas, por favor, com licença, me empresta, desculpe. E assim ela vai indo. Então ela diz que nesses pequeninos gestos a gente vai conseguindo consolidar a vivência do bem. E a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então é através do fazer. No começo a gente faz até porque nos disseram que é para fazer, não tem problema. Depois a gente ainda continua fazendo. Mas o experienciar o fazer vai transformar esse nosso ato que foi mecânico num hábito adquirido. E vamos... Aqui na obra Pão Nosso, também trouxemos, na lição 66, fala em boa vontade. Procurei trazer o texto para não passar pelas minhas palavras e às vezes a gente perde o sentido. E lá em Efésios 5,15 diz assim, vede prudentemente como andais, são palavras de Paulo. E esse livro também é extremamente consolador. Boa vontade descobre o trabalho. Quando a gente tem boa vontade, descobre o bem, algo para fazer. Trabalho opera a renovação. Tivemos boa vontade e trabalhamos. E o trabalho nos renova. E a renovação nossa encontra o bem. E o bem revela o nosso espírito de serviço. E o espírito de serviço faz com que a gente alcance a compreensão desta necessidade de mudança. E a compreensão ganha humildade. E a humildade conquista o amor. Então são lições consoladoras. A gente passa aqui rapidinho, vamos para outra obra. Também no livro Fonte Viva, no capítulo, na lição 19, diálogo, né, entre Jesus e Pedro,
Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, do Evangelho de João 21, 17. Então, a gente pegou um pedaço do texto. Jesus se referindo a Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, ajude ao próximo em vez de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá de germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. Vamos trazer isso para dentro de nossa família? Ajudar os familiares ao invés de vergastá-los. Promover com exemplo a educação ali dentro desse contexto e trabalhar, certo? Sermos trabalhadores fiéis da promoção da amorosidade na família, sendo exigente para conosco e amparando ainda aquelas fraquezas dos nossos familiares. Tantas dificuldades a gente tem dentro do lar. Provavelmente aqui no bairro, para encerrar, não, lá em Canoas, onde eu moro, a gente tem bastante. Então, assim, e essa amorosidade vai fazer com que se aproxime. A gente não está, a Fonte Viva não está recomendando que os pais sejam omissos com a educação, que nós sejamos omissos com a organização interna, mas que tenhamos amorosidade, paciência. E sinal verde nos traz notas breves para nós irmos encerrando. Frases bem diretas. Não perca tempo, não fuja ao dever, respeite os compromissos. Sirva quanto possas, ame intensamente. Trabalhe com ardor, ore com fé, fale com bondade. E a lição continua. Compreenda e beneficie. Perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila. Então, trouxemos essas obras para mostrar que existem muitos sinalizadores que fortalecem o nosso dia a dia, no contexto familiar, no contexto social, no contexto profissional, no contexto de voluntariado da instituição espírita. Encerrando com palavras de Chico Xavier, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. A lei de Deus está escrita em nossa consciência. E essa lei é bondade, é amor, é diretriz luminosa. E quando a gente vai criando a habitualidade de boas ações, nós vamos movimentando essas forças, que esse movimento é um agente fortalecedor do nosso crescimento. E aí do querido Chico, fala aqui dos nossos desejos que não são atendidos. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiverem ajudando os outros, encontrarás os recursos de que precisa. Nem sempre a gente tem aquilo que é nosso desejo, mas no serviço ao bem, no olhar para o outro, no estender a mão, nós vamos encontrando esses recursos divinos. E se o momento é de crise, e nós vivemos e passamos por momentos desses, muitas vezes até frequentes, não te perturbes. Segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa a verdade em tua voz. A verdade tem voz, desculpe. E aqui algumas medidas preventivas que o Evangelho nos recomenda, que a leitura das obras nos aponta: a oração, a vigilância, o conhecer-se. Como nós reagimos diante da vida, diante das situações? Que tipo de sentimento agasalhamos com maior intensidade em nosso coração? Trabalho no bem, estudar
a lei divina, nós espíritas estudar a doutrina espírita e estudar-se como nós somos diante da vida, diante das situações e o que a gente pode mudar. Harmonia no pensar, no agir e no conviver. Pacificação do nosso pensamento. Valorizar a família, fazer para o outro o que gostaria que o outro te fizesse, que o outro fizesse para nós, né? E o evangelho no lar. E também, finalizando, é importante a evangelização para pais e para filhos. A evangelização espírita, infanto-juvenil, tem o objetivo de propiciar a criança, ao jovem, o convívio com ela própria, o convívio com Deus e o convívio com o outro, já plantando nesse coraçãozinho infanto-juvenil a sua responsabilidade diante da vida. E Martins Peralva coloca em uma de suas obras que é impossível evangelizar os filhos sem evangelizar nós, pais. Porque a criança passa 1h30, 1h30, uma vez por semana no encontro de evangelização. E as outras horas ela passa conosco, no contexto. E nós convidamos, enquanto instituição espírita, e há várias instituições no movimento espírita, do Estado, da Grande Porto Alegre, que ofertam encontros de evangelização espírita infanto-juvenil para a criança e para o jovem. E nesta seara espírita a evangelização é feita desde os bebês até a juventude. E também, paralelo, existe a evangelização para os pais da área de assuntos da família, com temáticas específicas da vivência e das dificuldades familiares. E nós temos um modelo a seguir. Lá na questão 625, Kardec pergunta que modelo é esse? E os espíritos respondem numa palavra: Jesus. Então, que possamos, nas obras, no Evangelho, nas leituras, buscarmos subsídios para nos autoavaliarmos, diretrizes para promovermos as mudanças que precisamos. E finalizando, a gente mostra aqui o modelo e uma das grandes ofertas significativas do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Muito obrigado, que possamos refletir e seremos vencedores com certeza, porque o bem é preponderante ao mal. É preciso deixar que ele aflore em nós. Muito obrigada.